Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou dar início a uma série nova, trazendo muito conteúdo legal pra vocês, que é a Make para Iniciantes. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi sobre maquiagem e fazer com que vocês tenham autonomia também para se maquiarem sozinhas e se sentirem lindas. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos aprender a fazer a preparação da pele. Eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram e se você ainda não me segue, eu vou deixar o arroba passando aqui na tela, é Erika Vasconcelos. E a maioria de vocês responderam que gostariam de aprender a preparar a pele de uma forma simples, sem ter que precisar colocar muito produto. Afinal, eu penso muito que a maquiagem, ela é mais para realçar a nossa beleza natural do que desfigurar o nosso rosto. Eu não curto muito aquele estilo rebocão, mas gosto sim de fazer uma pele bonita e bem preparada. Então vamos lá. Para conseguir um resultado legal na sua maquiagem, você não deve começar já ir colocando a base, o corretivo no rosto, sem preparar essa pele antes. Esses produtos que nós usamos antes ajudam a proteger a pele, além de deixar um resultado muito mais bonito. Eu já lavei o meu rosto com meu sabonete de limpeza e o segundo passo é você hidratar. Mesmo a pele sendo oleosa, é necessário você trazer essa hidratação de volta, porque senão ela vai produzir mais óleo e a sua maquiagem vai se desfazer mais rápido. Então, você pode optar por um hidratante ou um gel anti-oleosidade. Então, você pode vir hidratando o seu rosto com a água termal, como eu tô fazendo. E aí, eu vou esperar secar para seguir os próximos passos. Depois que você passar o seu hidratante ou a água termal, que o rosto secar, você vai vir com o primer. A escolha do primer vai depender muito do seu tipo de pele, se ela é oleosa, se ela é mista, se ela é seca. Para as peles oleosas, os primers melhores são os siliconados. Então, eu vou vir com o meu primer e eu vou aplicar nas áreas em que eu tenho mais poros dilatados, porque quando eu passar a base, não vai ficar aqueles buraquinhos aparentes, entendeu? Então, eu tenho muitos poros aqui nessa região do nariz. E eu aplico dando batidinhas. Lembrando que vocês podem aplicar com um pincel ou com os dedos. Depois de passar bem o primer, esperar secar um pouquinho, você vai começar a aplicação da base. E aí você pode aplicar de duas formas. Você pode aplicar com um pincel, há vários tipos de pincéis para base. Os mais comuns são o língua de gato e o kabuki. Eu não gosto muito de aplicar com o pincel. E quando eu aplico, eu venho sempre com a esponja no final para fazer acabamento. Mas ainda assim, eu prefiro começar e terminar com a esponja, que é essa daqui. Ela é muito prática e muito legal para aplicar, o acabamento fica muito bonito. E o interessante é que antes de aplicar você venha umedecendo, porque ela dobra de tamanho. Eu vou mostrar para vocês a outra que eu tenho. Veja como ela tá pequenininha e ela tá seca, mas quando eu molho ela fica até maior que essa daqui. Minha base é uma base para pele oleosa. Então, se eu aplicar no rosto inteiro de uma vez, colocar pontinhos para ir espalhando, ela vai secar e o acabamento não vai ser legal. Então, eu vou começar fazendo um lado. Você pode aplicar direto no rosto, ou na esponja, ou até mesmo na mão e ir pegando aos poucos. Eu gosto de colocar na esponja. O movimento é esse, gente. Você vai distribuindo o produto no rosto com batidinhas, sem arrastar, para não tirar o primer que você colocou e também o hidratante. Aqui no pescoço você pode arrastar um pouquinho, mas no rosto é legal que você vá dando batidinhas. A quantidade vai depender da cobertura que você quer. Lembrando, gente, que a parte maior da esponja, essa daqui, no qual eu tô passando nessa região aqui maior do meu rosto, é justamente para as regiões maiores. Já essa parte da ponta aqui, essa pontinha, para você fazer acabamento nos lugares menores. Então, vocês percebem com muita facilidade que ela consegue alcançar essas partes em que o outro lado não alcança. E aí, depois da base, você vai fazer o uso do corretivo, que ele serve tanto para cobrir algumas imperfeições do rosto, como as olheiras, e também para iluminar algumas regiões, como eu vou mostrar para vocês. Eu não uso exatamente um corretivo, mas eu tenho usado uma base de alta cobertura da Tracta, porque eu comprei um tom que não é para minha pele, então eu tenho usado como corretivo e dá muito certo. E aí, vocês vão fazer a aplicação da seguinte forma. Eu venho com essa parte menor da esponja, espalho nessa região dessa forma aqui.
Depois de aplicar nessa região das olheiras, vocês vão perceber que além de cobrir, vai dar uma iluminada no rosto. E aí eu venho na região do queixo, no nariz, pra gente fazer o contorno depois, e um pouquinho aqui na testa. E agora eu volto com essa parte maior da esponja, pra vir espalhando sempre com batidinhas, pra não arrastar a base que tá embaixo. É importante que vocês façam esse movimento para que tudo fique bem uniforme. Não é legal nada marcado demais na maquiagem, não dá um efeito bonito. Também não precisa de muita pressão na mão. Você só vai dar batidinhas até que tudo esteja completamente espalhado. Eu não tenho o hábito de contornar a minha pele, porque eu acho que não fica com um aspecto tão natural assim. Então, depois de distribuir toda a base e o corretivo pelo meu rosto, eu venho com um blush. E eu gosto de passar o blush antes de selar a pele com o pó, porque a pigmentação acaba se tornando ainda maior. O meu blush tem esse tom de pêssego, eu gosto bastante, mas aí você vai escolher de acordo com o tom da sua pele, de acordo com o que você gosta. E aí eu tô aqui com o meu pincel. Ele é um pincel mais achatado, mas ele é muito bom pra aplicar. E como a gente vai fazer a aplicação desse blush sem selar a pele, vão com cuidado, vão aplicando aos poucos, pra que você não venha aplicar muito de primeira e não consiga corrigir depois. Então eu faço esse movimento aqui com o pincel no produto e bato um pouquinho assim na minha mão pra tirar o excesso. Dou um leve sorriso pra realçar essa parte aqui da maçã do meu rosto, que é onde eu vou aplicar. Aí depois que eu aplico o blush, eu venho com esse pó bronzeador, porque ele casa bem com esse tom de pêssego e fica bem bonito na pele. Eu vou fazer a aplicação da mesma forma, só que em uma quantidade menor, porque ele é bem pigmentado. Então, eu pego um pouquinho, bato pra tirar o excesso e venho passando por cima do blush. Vocês vão ver que ele já vai dar um glow bem bonito na pele. E, gente, depois que eu apliquei o blush, eu venho com o pó solto, o pó translúcido, pra selar esse corretivo, pra que ele não fique acumulando nessa região. Você usa também a esponja, você pode usar o pincel, mas com a esponja é melhor o resultado. É essa esponja aqui em formato de gota, que também serve pra fazer a aplicação da base, mas hoje eu acabei usando a outra. E é nesse movimento aqui também de batidinhas, nunca arrastando pra não tirar o que você já passou. Afinal, na maquiagem a gente vai construindo camadas. E se você vem com um produto e arrasta pra fazer a aplicação, você acaba tirando o que você colocou antes. Vendo que as regiões que mais acumulam produto é principalmente aqui nessa parte do nariz. Então, quanto mais você selar com pó, menos chances vai ter da sua base craquelar, começar a abrir. Essa região da boca também costuma abrir se você não selar direito. Principalmente em peles oleosas. Então eu deixo esse pó no meu rosto enquanto eu faço os outros passos da maquiagem, que é corrigir as sobrancelhas, fazer o olho. E por último é que eu tiro e passo o iluminador. Mas como o esfumado vai ficar para outro vídeo, que eu quero ensinar para vocês um esfumado simples, eu vou agora para a sobrancelha. Sobrancelha é algo totalmente opcional, mas a gente não deve negar que ela destaca no rosto e fica muito mais bonita quando a gente faz um design. Só que isso vai depender muito do que você gosta. Se você prefere ela em sua forma natural, não tem problema nenhum. E aí você vai optar se quer corrigir, se quer realçar com a sombra ou não. Para fazer a correção, você vai precisar de um pincel como esse aqui. Esse é um pincel chanfrado. E ele é ótimo tanto para fazer delineado, com delineador em gel, tanto para corrigir as sobrancelhas. E ele vem com essa parte aqui, com a escovinha, que também facilita bastante. Então, eu começo penteando a minha sobrancelha dessa forma, para que todos os fios fiquem alinhados e eu consiga fazer uma correção bem natural. Eu uso esse tom de sombra aqui, é um marrom mais frio, e ele casa muito bem com a cor da minha sobrancelha. Quando eu não uso aquele, eu uso esse tom aqui de marrom. Esse quarteto aqui tá bem acabado, é a coleção Cappuccino da Avon, mas que serve de uma forma excelente para fazer correção de sobrancelhas, e eu vou usar ele. Eu começo
contornando a parte de baixo. Eu não vou aumentar, não vou diminuir, não vou modificar o formato natural dela, eu só vou seguir mesmo, pra dar uma realçada. Percebam como já dá uma diferença e uma iluminada nessa região aqui, só com o fato de ter contornado, de ter feito essa linha na parte inferior. E aí, agora, eu venho pra parte de cima, coloquei o produto na ponta do pincel, venho contornando. Percebam que eu não comecei exatamente dessa região aqui, porque eu quero um efeito mais natural no começo. Então, eu começo a delinear em cima e embaixo, a partir daqui. E aí, só pra dar acabamento, eu venho com esse tom mais claro. Tiro o excesso e venho passando nessa região aqui do início. E vou levando pro final. Pra dar uma esfumada, eu volto com a escovinha. E deixo os fios alinhados novamente. Então, depois de fazer a correção das minhas sobrancelhas, esse é o resultado. Como eu falei pra vocês no início, mais pra realçar o que ela já tem de natural. E aí, eu venho fazendo um pequeno contorno no nariz, já que eu fiz essa iluminação inicial. Eu vou usar esse pincel aqui de esfumar. E aí, eu venho com esse tom mais claro, o mesmo que eu corrigi as sobrancelhas. E eu pego pouco produto e aplico nesse movimento aqui, dessa região da sobrancelha e desço até o final do nariz. E aí, contorno a ponta e encontro com esse lado, fazendo o mesmo movimento. E aí, depois que eu termino todo o contorno, eu venho tirando esse pó solto com um pouco do pó compacto. O pincel de pó é sempre o maior, o mais fofinho. E venho, ó, com a mão bem leve, pra não arrastar nada, tirando todo esse pó solto. E faço esse movimento circular pra arrastar o pó pra essas regiões que eu não tinha passado nada. Aí, agora que eu tirei o pó, eu volto com um pouco do blush, mas é bem pouquinho mesmo. Eu nem coloco mais produto, eu só vou dando essas batidinhas com o que sobrou no pincel. E agora, finalmente, eu venho com o iluminador. Há duas formas de você aplicar o iluminador em pó. Você pode fazer uso desse pincel aqui, que o resultado vai ser bem mais natural, vai ser um iluminado leve. Você pode usar um pincel como esse, mas a aplicação com ele é um pouco mais forte e marcada, então vai depender muito do resultado que você vai querer. Então, eu pego o produto dessa forma aqui e aplico acima da maçã do meu rosto, nessa região, e com esse movimento aqui. Percebam que fica um iluminado bem natural. E aí, desse lado, eu vou aplicar com esse pincel pra vocês verem a diferença. Pego o produto e passo na mesma região. Percebam que ele fica bem mais concentrado quando o pincel é assim menor. Já desse lado aqui, ele fica bem mais esfumado. É claro que essa parte aqui a gente pode esfumar, mas ela vai ficar bem mais iluminada que essa. Eu, particularmente, gosto mais do resultado com esse pincel aqui, então eu venho apenas espalhando o que eu já apliquei. E aí, eu ilumino também no nariz, na ponta do nariz, e nessa região que a gente iluminou com corretivo. E também no arco do cupido, porque realça o contorno da boca. E um pouquinho no queixo. E é isso, gente, pele pronta. Eu quis trazer pra vocês uma pele mais simples, mas ao mesmo tempo muito bonita e que fica muito bem com qualquer maquiagem que você fizer, com qualquer olho, na verdade, que você quiser fazer. Esse vídeo não ficar muito longo, no próximo vídeo da nossa série vocês vão aprender a fazer um esfumado simples, mas que é coringa, muito bonito e que dá pra vocês usarem em várias ocasiões. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.